Oi, 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 gente! Olá, poderosas! E aí, como estão? Começando mais um Poderosas Mais Cast. 5? Bruna, Eu já tava é o vendo- quinto. É o quinto. Meu Deus. Olha, Parece que foi ontem que você me chamou. Falou, Bruna, vamos lá fazer a minha ideia assim. Ó, pois é, tá no já estamos quinto. no quinto. Ai, que legal, né? Vamos Com chegar pessoas no- maravilhosas. Sei lá, 200, 300. Milhares, você sabe, né? Pensar bem É grande. isso mesmo. E o bacana é que a gente vai evoluindo, aprendendo cada vez mais Sim. com cada um desses episódios e com todas essas histórias que a gente vai monte de mulher escutando aqui, dessas maravilhosa. mulheres Poderosas. poderosas. Ó, a gente nem combinou, hein? Estamos Aqui numa ensaiadas. sincronia aqui. E hoje a Sim. gente está recebendo uma convidada super especial. Sim. Super especial. A Tatá Orlando, certo? Seja Isso. muito Seja bem-vinda. muito bem-vinda. Obrigada, Que honra ter você meninas. aqui com a gente. Olha, a honra é toda minha, viu? Estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, fazer parte disso também. Conversar um pouco mais com vocês sobre esse assunto. E assim, vamos lá. Sim, uma poderosa. Isso. Conta um pouco pra gente como que é. Quem é a Tatá? A Tata, que a gente tava aqui falando. É sobre isso. Eu sou a Tatá Orlando, né? Muitas pessoas me conhecem como Tatá. O meu apelido sempre foi Tata, mas aí aqui pegou Tatá, não tem jeito, assim. Eu acho que só a Sil hoje que me chama de Tatá. Eu de acertei. Tata, né? Tatá, ela não Eu não acho é que mais- Tata. Ai, meu Deus, espera. Isso. Mas, assim, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Thaís, né? Aí, por isso, Tata. Sou mãe cristã, tenho um casal de filhos lindo, esposa e criadora de conteúdo, influenciadora, comunicadora. E, assim, me descobri em tudo isso aqui nos Estados Unidos, uma imigrante, né? Que largou a vida lá em São Paulo, sou de São Paulo. Aí nós viemos se aventurar aqui em New Hampshire. Eu não morava aqui em Orlando, né? A princípio, nós fomos para um outro estado que fica no norte dos Estados Unidos. Moramos lá por quase 4 anos e cansamos do frio, porque lá era frio, gente, muito Nossa. frio. Eu não consigo imaginar minha Não. vida lá, assim, neve. No Nem norte. Nunca nem vi neve, pensa só. Como que Olha. pode lá? Olha, é lindo, é maravilhoso. Os 5 minutos. Mas aí, assim, é trabalhoso, então Imagino. não é fácil. E olha que tem pessoas que moram lá há 20 anos, 25 vida anos, inteira, a vida né? inteira, né? E acostuma, né? É muito gostoso, mas a gente precisava, assim, de mais alegria, mais sol. E, assim, quando uma vez eu pensei em vir para os Estados Unidos, assim, o primeiro lugar que me veio na cabeça foi Flórida, né? Então, depois de quase 4 anos, aí nós resolvemos nos mudar para cá, viemos passear aqui, conhecer a Disney, nos encantamos e 3 meses depois a gente decidiu vir morar, largar tudo lá de novo, mais uma vez, e recomeçar aqui em Orlando. E foi uma escolha Não tem maravilhosa. como, né? Não tem como não se apaixonar pela Flórida, né? Pois é. Normalmente aqui é muito parecido, né? É um com o pedacinho, Brasil. a gente brinca, né? E fala Brasil que é um melhorado. pedacinho do Brasil, né? É um Sim. pedacinho do nosso Brasil aqui. O clima é muito parecido. Sim. A gente encontra as nossas comidinhas favoritas. Estamos aqui falando português. Não é no mesmo? caso. Não é mesmo? Mas olha só, você escutou um pouco da história dessa mulher? Ela tem. Eu não sei se uma hora. Se assim, uma hora a gente vai conseguir Sim. descobrir todos esses detalhes. Puxando o fiozinho assim. Aos ó. poucos, Vai né? desenrolando. Vai a gente conversar. Não, eu tô muito Sim. feliz de ter você aqui hoje com a gente. E eu quero te agradecer também, porque não só por você ter aceito o nosso convite de vir aqui bater esse papo com a gente, de compartilhar um pouco mais da tua história, que eu sei que tem muita história aí para ser compartilhada, mas também pelo apoio que você nos deu. A gente, em junho, teve o Poderosa Experience, que foi um Exato, evento que aconteceu sim. aqui em Orlando, e a Tata foi uma das nossas embaixadoras, portanto, ela também é parte E desse ela movimento. participou também, né? Ela estava lá com a gente no Sim, dia, no sim. dia, no dia. E eu fiquei muito feliz, né? Como foi para você participar do evento? O que te marcou mais? Como foi? Olha, falar dessa experiência é um pouco, assim, é bem complexo, porque, assim, foi um dia incrível. Eu não quero dar muito spoiler, assim, mas eu acredito que os próximos, assim, é diferente, né, Sil? Mas, assim, foi uma experiência incrível, gente. Nesse dia, aqui em Orlando, a gente participa de vários encontros, várias coisas, né? Então, nesse dia, eu estava achando que ia ser um dia comum, mas não foi.
Foi assim, a gente mergulhou, as mulheres que estavam lá, elas sentiram, porque assim, a gente, algumas horas a gente esqueceu a nossa vida, a nossa realidade lá fora e nos conectamos de uma forma, assim, que eu acho que foi uma imersão de verdade, sabe? E ali a gente descobriu tantas coisas, a gente relembrou tantas coisas. E assim, só de começar a lembrar, eu me emociono, porque quando eu vi essa mulher aqui do meu lado, lá no palco, falando, né? E foi me lembrando tantas coisas, porque a gente começa a fazer uma viagem assim de volta, né, para nossa infância. A gente começa a entender muitas coisas, então assim é uma experiência incrível. Eu falo que eu não vou dar muito spoiler, porque assim, se você que mora aqui em Orlando, região, você tiver a oportunidade de participar do próximo, participe, porque vale super a pena. Eu saí de lá impactada, assim, sabe? Eu não tenho nem palavras para falar qual o momento que eu me senti mais, assim, mais emocionada, que eu entrei de verdade, porque foram várias coisas que a gente fez ali que foi muito marcante. Acaba que é um encontro com você mesma, né? Você olha pra dentro, não você para um pouquinho, aí você olha pra dentro, você esquece o mundo fora. Verdade. E as coisas começam a acontecer. É por isso que eu falei, a gente deixou a nossa vida, deixou, né, tudo que a gente vive ali e pra gente mergulhar de fato, né, numa experiência e viajar. Assim, eu viajei tempo. Assim, gente, pros meus tempos de criança, assim, sabe? Que incrível, eu fico muito emocionada, imagino né? você, né, a criadora desse projeto todo, escutando, eu fico né, muito emocionada de ouvir falarem. isso, porque acho que esse é o propósito, né, do movimento da imersão, realmente é uma imersão, e é muito bom a gente ver, porque também é uma entrega, né? Então, se você sentiu isso, é porque você também estava lá, presente, se entregou, e eu fico muito feliz. Que bom, e que bom saber que esse projeto tocou o seu coração, eu acho que ele toca o coração de todas as mulheres que realmente querem se reconectar com elas mesmas e querem também transbordar na vida de outras mulheres, né? Não é à toa que a gente se conecta com pessoas, com movimentos, com causas. Então, que lindo. Eu fiquei muito feliz aqui, ó. Tô segurando É prazeroso. Depois que a gente passa por isso, né? Eu passei o primeiro. Né? O de vocês, o meu foi lá como que fala? Um experimento, né? O que eu participei. O primeiro, Poderosa. A gente teve um primeiro que foi menorzinho entre nós, né? Um embrião ali, vamos dizer assim. E depois nós abrimos para o público, que foi esse último que nós fizemos. E aí eu também... Foi exatamente igual para mim. Foi assim, um divisor de águas. Eu estava num momento que eu precisava tomar decisões e coisas, e eu comecei a olhar para mim. O que era bom para mim, o que a Bruna queria fazer. Então, as coisas começaram a andar. E fica muito mais gostoso, né? Compartilhar isso e ver outras pessoas também. Parece mágica, muito, mas não é. É ciência. Né? Parece aquele comercial. E uma coisa, assim, que eu acho que tudo vai se encaixando é que quando eu conheci a Sil, né? A gente teve um encontro, ela foi lá em casa, né? Porque hoje ela é uma amiga pessoal. E a gente até estava conversando antes sobre tudo isso, né? E quando ela me falou um pouquinho sobre essa ideia, né? De como seria o próximo, eu falei assim, é perfeito, porque é isso, sabe? É o você poder transbordar na vida de uma pessoa, de outras pessoas, né? Poder ajudar, levar isso. E assim, a gente conversando ali, se emocionando, né? Que foi um encontro bem legal que a gente teve em casa também. E eu falei, é exatamente isso, Sil. O que você está fazendo aqui comigo, você tem que fazer com outras pessoas também, né? Verdade. Sim. Eu lembro disso. Eu lembro dessa fala. Todo um propósito. Incrível. Aí, né? Isso. Bom, e já que você já passou por essa experiência, eu tenho uma pergunta aqui para você. É uma pergunta que nós fazemos para todas as nossas convidadas, né? Olha. Então, vamos lá. Vamos lá. Tata, o que para você é ser uma mulher poderosa? Eita. Olha, essa pergunta é uma pergunta, assim, que poderia ser fácil, mas é uma pergunta difícil, porque muitas vezes, eu vou falar assim da minha experiência, sabe, Sil e Bruna? Lá no Brasil, eu tô aqui nos Estados Unidos, vão fazer 7 anos, né? E lá no Brasil, eu tinha toda uma certeza, né? E tudo, uma vida que eu criei do que é ser uma mulher poderosa. Então, para mim, né, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu iria te dar essa resposta. Uma mulher poderosa é uma mulher que ela faz tudo,
ela conquista tudo, ela não mede esforços, ela cuida de tudo, ela dá conta de tudo. E assim, eu me sentia muito assim, sabe? Desde pequenininha, antes de eu completar os meus 18 anos, eu já trabalhava, assim, eu ajudava em casa, né? Eu tive assim, com os meus pais, né? Eles se separaram por um tempo, então, assim, a gente acaba pegando uma certa responsabilidade, né? E tudo isso aconteceu comigo. Então, assim, eu falo assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar minha mãe. E eu fui levando isso, carregando isso comigo desde adolescente, eu acho que até a minha fase adulta, né? Aí, trabalhando, buscando, eu tinha meta, sempre tive objetivos, e eu falava assim, eu quero alcançar isso. E eu sempre fui em busca, sabe? Eu sempre tinha uma coisa comigo, assim, se é possível, se tem pessoas que conseguiram, que já estão lá onde eu quero chegar, eu posso chegar também. Então, eu nunca medi esforço para isso. Então, para mim, isso é ser né? Vou falar um pouquinho para vocês. Isso, para mim, é ser uma poderosa. Então, assim, quando eu conheci o meu esposo, que a gente começou a namorar, nós casamos, eu sempre trabalhei, eu fui gerente de uma loja bem famosa lá em São Paulo e em outros estados também, que é a Lipostiche, uma loja que vende malas, bolsas, né? Ai, conheço. Vocês conhecem, meninas? Adorava. Entrei lá, assim, quando eu completei 18 anos, meu primeiro trabalho de carteira assinada, que antes eu já trabalhava, né? Então, eu entrei lá como vendedora e eu tinha objetivos. Já entrei lá sabendo que eu não ia continuar como vendedora, mas, assim, eu queria ganhar dinheiro, eu queria conquistar tudo que eu precisava. Então, fui sempre em busca disso. Eu fiquei lá por 13 anos e fui de vendedora para gerente direto. Eu comecei trabalhando no Aricanduva, fui para o Center Norte, que era uma das maiores lojas. Aí depois fui gerenciar a loja da Avenida Paulista. Aí depois... Deve ter te visto lá na Avenida Paulista. Olha só, né? Já com certeza. Sim. Ele estava muito nessa loja. Pois é. Aí tive essa responsabilidade de gerenciar essa loja da Avenida Paulista. Aí depois abriu um novo shopping em Itaquera. Aí fui para a Zona Leste, lá para Itaquera. Aí, assim, eu já tinha tudo programado, né? Porque, assim, eu sempre fui de metas. Aí eu falei assim, quando eu falei assim, eu só vou sair daqui para mim abrir a minha própria empresa, né? E tudo isso, e eu também queria ser mãe, né? Eu já era casada nesse tempo, e aí eu falei assim, agora chegou o meu tempo de ser mãe e de ter a minha própria loja, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu conversei com eles, pedi para eles, né, que eu queria sair, aí eles falaram assim, pelo amor de Deus, espera, né? Tem o seu filho aqui, né? Que eu falei que eu queria engravidar e não queria trabalhar mais, porque não era fácil, eu trabalhava de domingo a domingo, feriado, né? Não tinha horário. Puxado, né? Comércio é super puxado, a rotina. Aí eles falaram assim, então fica aqui, tenha seu filho aqui, que aí é o tempo da gente se preparar para colocar outra pessoa no seu lugar. E assim, aí a gente conversou e eu fiquei. Aí tive a minha filha, a Bela, né? Hoje eu tenho 2 filhos, a Bela e o Isaac. A Isabela de 8 anos, o Isaac que tá com 3 vai fazer 4. Mas enfim, aí lá, quando eu engravidei, aí cumpri o meu tempo, voltei. E depois já saí com a minha loja montada, que aí nesse meio tempo eu grávida, já preparando a minha loja. Eu tinha uma loja que... É bem conhecida aquelas lojas que vende tudo, sabe? Tipo loja de R$1,99, mas que não tem mais nada de R$1,99, né? Não, R$1,99 só da fachada. Até o Dollar Tree já não é mais a loja do dólar. Pois é, até aqui nos Estados Unidos, pois né? Já não é mais. Sim, aí comecei com a minha loja. Onde era a sua loja? Era na Zona Leste, em São Miguel Paulista. E aí... Eu falei assim, aí fiz faculdade nesse meio tempo, então assim, eu fui trilhando tudo que eu tinha que era uma coisa boa pra mim. E fui tudo conquistando. Junto e já tinha filha? Não, aí isso foi antes de sair da Lipostiche, né? Eu tava lá trabalhando nessa loucura de domingo a domingo, aí à noite ia pra faculdade, e assim, aí dava conta de ser A Bela veio esposa. enquanto você ainda tava lá ou ela veio depois? Enquanto eu estava lá, né? Que aí a gente conversou, aí eu engravidei. E ela nasceu, aí depois eu voltei, né, para cumprir o tempo e depois eu saí. Aí quando eu saí, nesse meio tempo, a minha loja já estava pronta. Aí eu saí de lá, aí eu não tirei nenhum tempinho para mim, a Bela já tinha nascido. Entrou na loja. E já continuei na minha loja. Quanto tempo ela tinha? Quando você fez essa transição da Lipostiche Olha, eu saí um mês antes de completar, de ganhar ela. Então, eu voltei com 4 meses, né? Ela tinha 4 meses. Aí, deixei com a minha sogra me ajudou bastante, minha mãe. Aí, voltei com o coração na mão, né? Porque é uma experiência totalmente diferente, né? Porque eu brinco com o Júnior, meu esposo, que quando era só nós dois, assim, eu trabalhava como se o mundo, né? Como se tivesse amanhã. Ele aguenta, né? Mas aí, quando a gente vira amanhã, já é outra história. Sim. Mas aí, voltei, ela tinha 4 meses, aí foi o tempo, cumpri o tempo que eu tinha que cumprir. Aí, eles, né, me mandaram embora, a gente fez o acordo, tudo. Aí, já saí para trabalhar na minha loja. Aí, achei que ia trabalhar menos, né? Mas não. A gente trabalha dobrado, né? Mas
Mas assim, aí olhando para tudo, aí voltando, né, a pergunta, para mim isso era ser uma mulher poderosa, né? E assim, sempre também cuidando da minha mãe. Aí nesse meio tempo, meu pai, né, eu falei que meu pai, ele tinha separado da minha mãe por um tempo, depois ele voltou, aí depois passou um certo tempo, ele faleceu. Então assim, eu sempre tive aquele cuidado de pensar na minha mãe, mesmo eu casada, na minha irmã, né? E sempre assim, tentando conciliar tudo isso. Então, poderosa ali. A super heroína. A dar conta de tudo. Sim, então, eu achei que, né, que era isso, assim. E assim, olhando para trás, eu falo assim, tô no caminho certo, né? Tô conseguindo tudo que eu planejei. Aí até que veio a história de vir para os Estados Unidos. Meu esposo, meu digníssimo Humberto Júnior, né, veio com essa história que ele sempre teve desde que a gente namorava. Ele tinha vontade de vir para cá estudar. E aí ele guardou esse sonho na gaveta. Aí depois ele, né, despertou, a gente já tinha a Bela, já estava na loja e tudo, estava tudo certo, e ele veio com essa história de que queria vir para os Estados Unidos. Depois de tudo isso que eu passei, abrir a loja, e deixar tudo. Isso, eu acho que já tinha quase 3 anos de loja, né? Então, aí quando ele veio, assim, porque ele sempre teve vontade, ou de vir estudar aqui nos Estados Unidos ou no Canadá, né? Uhum. Ele é engenheiro civil no Brasil, e ele falava assim, eu preciso melhorar o meu inglês e não sei o quê. Eu falei assim, vai, meu filho, você quer viver seu sonho, eu não vou te segurar mais, não. Faz assim, vai, né? E depois aí você volta e fica um tempo lá, né? Porque eu falei assim, eu já construí tudo aqui, né? Não dá para largar tudo isso agora, né? Tipo assim, eu vou mantendo aqui, enquanto você vai lá, fica lá uns 3, 4 meses, 6 meses e volta, né? Pra gente ver. De ser só. Sim. Um mês, 2 meses. Eu já caí nisso. Sim. Mas aí, resumindo, aí essa resposta fica longa, por quê? Porque isso para mim era ser poderosa, né? Aquela mulher que dá conta de tudo, que faz tudo, que pensa em todo mundo e tá ali conquistando o mundo, né? Então eu falava assim, meu Deus, eu sou poderosa, digamos assim, né? Olhando. Mas aí depois, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, aí aquela Thaís, ela largou tudo para trás, né? E ela vai recomeçar tudo aqui. Isso é comum, né? Vocês já passaram por isso, todos nós. Esse é um processo de... A gente passa por um processo de desconstrução da nossa identidade. Isso. Né? Da nossa identidade como profissional, eu digo. Porque a nossa identidade divina é nossa, a gente não desconstrói. Isso. Porque se a gente não tem os amigos, a família por perto, a gente tem que se renovar aqui. Exatamente. Ser diferente. E eu acho que isso impacta, assim, por mais que nós possamos nos preparar, né? Isso impacta demais. Eu acho que em tudo, sabe? Em tudo, em todas as partes. Não, eu acho que talvez não só no profissional. Mexe muito com o nosso pessoal também, né? Porque aí eu parei, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, né? Eu falava assim, o que eu vou fazer lá? Como que vai ser quando eu chegar lá, né? Porque, assim, a princípio a gente pensa assim, lá, geralmente, quando as pessoas vão para lá, elas começam trabalhando com limpeza, trabalhando com construção, que são os serviços mais comuns aqui, né? Mas eu falei, e agora? Eu vou largar tudo isso aqui para mim, para lá fazer isso? Mas aí, chegando aqui, aí, vai lá. Quem é você, né? Qual a sua história é lá no Brasil. Quem é você aqui? E aí, você só tinha a Bela quando você chegou aqui? Só tinha a Bela. Ela veio para cá, ela tinha 2 aninhos. Tinha acabado de completar 2 aninhos. Aí, o Júnior continuou trabalhando do Brasil, né? A gente veio, a princípio, para ele estudar, para a gente ficar aqui 1 ano, né? Porque eu não queria, de jeito nenhum, vir. Então, eu falei, vamos lá, vamos conhecer e vamos ver, né? Porque, assim, eu falei, vai sozinho. Mas ele falou, não, eu quero ir com vocês porque é a oportunidade também de você conhecer lá e ver o que você sente, né? Porque o sonho dele sempre foi vir para cá estudar, mas ele também tinha vontade de vir para cá morar, né? Aí a gente veio e, assim, para mim foi um pouco difícil, porque a minha cabeça ainda estava lá, né? O sonho era dele, não era meu. Mas aí depois eu comecei a gostar daqui, sabe? Eu vi tudo que acontece aqui, as diferenças que tem daqui para o Brasil. Não que o Brasil seja ruim, o Brasil é um país maravilhoso, eu amo o nosso país, né? Mas, assim, tem muitas diferenças, né? Então, assim, depende do que você está buscando, você encontra muita diferença aqui. E eu comecei a ver as coisas boas daqui. Aí eu falei assim, vamos, né? Assim, aí eu comecei a gostar da ideia, né? De ficar aqui, de conhecer um pouco mais. Mas, e aí? O que eu faço aqui agora, né? Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Vou começar tudo de novo? Logo eu que planejei tudo.
que achava que eu tinha conquistado tudo, que eu tinha as minhas metas, os meus objetivos, né? Aí, tipo assim... A chavinha, opa! Aí, agora vem a segunda parte da resposta, né? O que é ser poderosa? Aí você pensa, né? Que você foi poderosa lá, que você estava com tudo conquistado lá. E aqui? Aqui você fala assim, eu não sou ninguém. Eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu vou começar por onde? Eu vou começar com o quê? Né? O seu esposo, ele trabalha. Aqui a gente sabe que, às vezes, uma pessoa só trabalhando é difícil, né? Sim. E assim, você tá tão acostumada, tão ligada ali no 220 que você não consegue ficar parado. Então, para você vir para cá e ficar parada, igual eu fiquei por muito tempo, é difícil, né? Sabe? E assim, eu acho que assim, você tá acostumada a trabalhar, ajudar a fazer, né? Então, assim, você vê o seu esposo trabalhando sozinho, aí você fica pensando, e aí, vai dar certo, não vai? O que eu tô fazendo, né? Eu tive a oportunidade de ficar com a Bela também, mas assim, fica um vazio, sabe? Do que você vai fazer. Mas aí eu falo assim que Deus, aí entra Deus na história, porque não tem como eu não falar de Deus, porque Ele é o responsável de tudo na minha vida, na nossa vida, né? Independente de religião. Mas aí eu falo assim que Deus, assim, às vezes a gente não sabe por que a gente vem para os Estados Unidos, que a gente larga tudo, o sonho é de quem, né? É dele, é seu, qual que é o propósito? Aí você começa a ver, fala assim, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo aqui? Por que eu vim fazer nesse lugar? Tô meio perdida, não tô me achando. Aí... há um tempo atrás, eu tô aqui, vai fazer 7 anos, aí há uns 2 anos atrás eu comecei a me perguntar isso, né? E aí? Será que eu tô no caminho certo, né? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu até fiquei me questionando, assim, o que Deus tá fazendo comigo? O que Ele tá querendo me mostrar? Porque, assim, eu dei uma parada, sabe? Aí eu falei assim, essa não sou eu, né? Eu tô perdida. Será que é isso que eu quero pra minha vida? Será que essa é aquela Thaís, né? De alguns anos atrás? Mas eu falo assim que Deus, ele me freou um pouco, porque eu nunca faria isso, assim, sabe, de parar. Então, ele me freou para eu poder ver o verdadeiro sentido de ser uma mulher poderosa, uma mulher forte, porque por muito tempo eu fui atrás de metas, de objetivos, de cuidar das pessoas, de se preocupar com tantas coisas e acabei me deixando de lado, né? Então, isso daqui vai pesando, sabe? Aí, o que me remete à experiência, sabe? E você vai carregando aquilo, sabe? Você tá ali correndo igual uma desesperada atrás de metas, objetivos, conquistando, realizando. Mas e aí? Tem alguma coisa ali que não tá funcionando, que não tá encaixando, que tá pesado, sabe? E aí eu comecei a parar, pensar, né, conversar com Deus, conversar com algumas amigas também, né, Sil? Aí as coisas vão surgindo. Sim, aí eu fui Nada me descobrindo. por acaso. E olha que incrível isso. Eu achei incrível você falar sobre essa sua conexão com Deus, né? Porque quando a gente fala do feminino, um dos pilares para a gente se conectar com a nossa essência feminina, com essa mulher poderosa que existe dentro de nós, é justamente essa conexão com Deus. E quanta sabedoria você teve de fazer essa leitura e perceber que Deus estava te parando, como você falou. Ou seja, olha para dentro, para de olhar para fora. Eu sei que você está insatisfeita, está olhando para fora, mas agora é hora de olhar para dentro. E como ele de fato foi atuando na sua vida, né? Porque hoje a gente vê a Tatá, eu imagino que a maioria das pessoas que deve estar assistindo o podcast agora já a conhece, mas para quem não conhece, ela é uma grande influenciadora aqui da nossa região. E até comentar disso, a gente ia questionar, mas ela mesma começou já a falar. Nos momentos, eu falei, mas peraí, não me pergunta. Muito bom. Eu atropelo incrível, tudo. mas é isso mesmo, é sobre isso. É sobre isso. E eu acho incrível porque... para quem não queria vir para cá, para quem estava na dúvida e chegou aqui e no começo, no início, ficou meio perdida, que eu acho que é o que acontece com muita gente. Todo mundo. Comigo também aconteceu isso, né? É normal, a gente é arrancado da nossa terrinha, literalmente, as nossas raízes saem de lá e a gente precisa plantar em outro lugar e isso é um processo, né? E nesse processo, olha só como você foi sábia e você conseguiu ir construindo esse caminho e hoje, né? De verdade, né? Chegar aqui e trazer essa sua essência para aquilo que você faz e contribuir com a comunidade. Sim. Muito incrível. Eu adorei ouvir isso de você e saber que esse tempo que você tirou para olhar para dentro, para se conectar com a sua essência, para conversar com Deus, tenha feito
coisas tão incríveis e maravilhosas que já estavam aí, só precisavam ser manifestadas, né? Sim, verdade. Gente, assim, desculpa, é que eu falo demais, né? Tem que falar, porque o nosso propósito é esse. Mas a intenção já era pra chegar lá, entendeu? Sim, mas é que esse tema é tão importante, Sim. assim, ele é tão presente na minha vida, no que eu tô vivendo hoje, sabe? Que, tipo assim, aí eu conecto o que eu achava que era poderosa antes e o que é pra mim isso hoje, né? Mas aí tem toda essa minha história de vida que a gente, é igual você falou, a gente, né, começa tudo de novo. E a gente já passa por muitas coisas aqui, né? Então, assim, por exemplo, antes de eu vir para cá, para Orlando, eu vivi por 4 anos lá em New Hampshire, que é um estado que faz divisa com Massachusetts, fica entre o Canadá e Massachusetts, né? E... ele tava um pezinho lá, outro cá, né? Que você falou Estados Unidos e Canadá. Já ficou ali pertinho. Verdade. É verdade. Tinha toda uma intenção. É verdade, ele conseguiu unir os dois. Eu não tinha que a minha ficha pra isso. Verdade, Na hora que ela falou, eu falei, tá aí. O sonho dele ali, ó, Eu tava na dúvida, então já vamos ficar ali, porque qualquer coisa assim, vai pro Canadá, volta pros Estados Unidos. Verdade. Então, aí aconteceram muitas coisas, né? Tipo assim, eu fiquei lá passando por tudo esse processo de novo, de começar num outro país, que a gente não fala a língua, né? Lá é considerado um estado anti-imigrante. Lá você já fazia alguma coisa de influenciadora ou nada? Não passava pela minha cabeça. Nada, assim, nada. Eu falo assim que eu nem aproveitei aquele cenário maravilhoso, diferente, né? Que tem neve, que é outro estilo de vida, tem algumas outras, assim, outros desafios para quem mora lá, né? Que é interessante para nós brasileiros, né? Que então eu não tinha ideia de que eu ia um dia trabalhar com isso, né? Então lá eu não comecei. Aí lá eu pude acompanhar um pouquinho, né, da Bela, que eu não acompanhei nesses primeiros 2 anos dela. Aí depois aconteceu assim, quando eu estava começando a me... Um ano, assim, que a gente tinha chego lá, que eu estava começando a me acostumar, né, com essa mudança, aí eu recebi uma notícia muito difícil para mim, né? A Bela me pedia uma irmãzinha. Aí eu falava, pede pro Papai do Céu, porque na minha cabeça era uma filha só, que eu já tenho tudo assim, né? Planejado, né? Claro. Então, assim, uma filha a só poderosa tava lá ótimo, toda, né? toda planejada. Aí Deus vem e fala pra gente que não é do nosso jeito, mas vamos lá. Aí ela começou a pedir. Eu falei, oh, meu Deus, será que vai ser egoísmo meu? Não dar um irmãozinho, uma irmãzinha para ela, né? Eu falei, então pede pro Papai do Céu. Se for da vontade dele, que venha, né? De tanto ela pedir, aí eu fui fazer exames, né? Vou ver se tá tudo bem. Aí nos meus exames, de tanto ela me pedir, aí né, como que fala? Nesse check-up que eu fiz, aí veio a notícia de que eu tava com câncer. Né? Então, descobri que eu tava com câncer. E, assim, se não fosse assim? assim? Ela pedindo... Eu também não sabia. Então, por isso que eu falei Bem que ela falou que ela ia falar gente, coisas. Eu compartilho a minha vida, né? Mas, mas tem coisas, assim, que ficava tão guardado que eu não conseguia dividir. E é a primeira vez que eu tô aqui num podcast respondendo perguntas, dividindo a minha história com vocês. E... Muito obrigada. E por isso Porque histórias assim, elas... eu falo que a gente cura através da palavra que a gente fala e nós curamos outras pessoas através das nossas experiências e das nossas palavras. Então, pode ter certeza que alguém precisava escutar isso, além de nós aqui também. Sim. Verdade. Então, quando assim até me convidou, eu falei, Sil, eu não vou em podcast, né? Eu já recebi outras propostas, mas eu nunca fui. Eu mostro a minha vida, mas eu não sei falar sobre a minha vida. Eu não sei contar a minha história, né? Então, foi muito difícil, mas eu falei, vamos. Né, com esse tema, eu acho que vai bem de acordo com o que né, a gente precisa conversar. Então, descobri que eu tinha um câncer no útero. Aí, começou aquele desespero. Os médicos daqui, eles são bem diferentes do Brasil, eles dão a notícia pra gente na lata. Eu lembro que eu tava dirigindo, eu tava vindo de Boston pra casa e eles me ligaram e falaram assim, seus exames a gente tá com o resultado dos seus exames e tá aqui que você tá com células de câncer, então a gente precisa refazer. Eu olhei e falei assim, como? Que loucura, você tava dirigindo? Tava dirigindo, e eles deram a resposta por telefone. Aí eu cheguei em casa assim meio desesperada, aí eles já agendaram para fazer outros exames. Aí quando eu refiz, eu tava com câncer no colo do útero, e isso eu já tava com nível 3, que é o nível assim já mais alto. Então se a Bela não tivesse me pedido tanto e eu tivesse feito, eu não ia saber, porque assim, eu tava sentindo algumas coisas, mas então com a vida assim a gente vai deixando, né? E foi uma coisa muito doida. Aí nisso
eles já fizeram o exame, aí confirmou, aí eles falaram assim, ó, você tem opção de fazer a cirurgia, graças a Deus ainda tinha opção de fazer a cirurgia, e se você não quiser optar pela cirurgia, você começa, né, a quimioterapia, todo o procedimento que a gente tem que fazer. Mas, assim, se você fizer a cirurgia, você tem a chance de conseguir tirar, né? E depois não precisar passar por tratamento se a gente conseguir tirar tudo. Mas aí tem um porém. Você não vai poder engravidar, né? My God. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, olha, Deus, eu já tenho a minha filha, né? Para mim, eu já sei o que é ser uma mãe, já tenho o amor de mãe. Então, para mim tudo bem. A Bela ia ficar triste, né? Mas eu falei, vamos por esse caminho. Aí fiz a cirurgia. Aí, graças a Deus, a resposta foi positiva. Eles conseguiram tirar toda a parte, né, que precisava ser tirado. E eu falei assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Não vou poder ter outro filho. A médica até falou para mim, no dia da cirurgia, ela falou assim, ó, você pode até engravidar, mas aí você não vai chegar, né? Você pode não chegar até o final, né? Porque você não vai ter mais um pedaço do seu útero, então ele não vai aguentar. Aí tá. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Temos um milagre aqui. Sentada, assim, já sentada, preparada para anestesia e tudo. Aí ela falou isso para mim. Aí eu falei, então vamos. Aí fui, tudo. Aí tirei, aí graças a Deus, assim, eu nem conto a parte do processo, porque nisso eu nem contei para ninguém. Então, assim, imagina, eu não contei para minha mãe, família. eu não contei para minha sogra, para o meu sogro, eu não contei para ninguém, porque eu falei assim, eles não vão poder fazer nada por só mim. Vão se preocupar. Eu só vão se preocupar. Então, assim, quem segurou as pontas foi o Júnior, meu marido. Então, assim, foi muito difícil, porque ele estava estudando, ele estudava em Boston naquela época. E vocês estavam totalmente sozinhos. Então, assim, aí depois eu descobri que ele tinha contado para os pais dele, mas minha mãe não ficou sabendo. Minha mãe só ficou sabendo depois que eu recebi o resultado da cirurgia. E ele falou assim, Thaís, eu não estava aguentando mais. Ele falava assim, eu deixava você em casa porque eu só chorava. Eu falava assim, todo dia eu acordava e eu falava assim, Senhor, me dá mais uma chance, deixa eu ver minha filha crescer, né? Não deixa ela ficar sem eu não, porque eu quero ver ela crescer. E ele não aguentava, ele falava assim que ele ia no caminho todo da minha casa até... Eu vou chorar, gente, eu não queria chorar. Que é sobre isso. Eu também tô quase lá. Ele falava assim, eu não aguentava, era tanta coisa na minha cabeça, eu ia chorando pra escola, voltava chorando, eu precisava dividir com alguém, senão eu ia ficar louca. Aí ele contou pros pais dele, aí depois... Aí os pais dele não me contou nada também, né? Que sabia. Aí depois que passou tudo isso, eu contei pra minha mãe falou, não acredito que você só tá me falando isso agora, meu Deus do céu. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo, mas aí né? agora a gente trazendo, né? Vou fazer uma quebra de protocolo aqui. Posso dar um abraço, amiga? Eu tô um pouco longe. Eu tô tremendo e eu vou estar gelada. Tá vendo, né? Mas aí eu tô um pouco longe, mas sinta abraçada. Gente, eu não sabia dessa história. Eu tô... muitas emoções nesse podcast. O que eu queria fazer é assim, puxar sobre a história dela, ela contando que ela era toda poderosa, que ela fazia tudo, que ia atrás, que não sei o que, não sei o que. Literalmente, como você disse, Deus deu uma segurada em você. Peraí, vamos cuidar da Thaís. Exatamente. A Thaís precisa ser cuidada. Para um pouquinho, cuida de você, para você poder seguir. E foi o que aconteceu. Graças a Deus. Verdade. Né? Então, assim, às vezes, por isso que eu falei que Deus, ele faz a gente parar. Porque se dependesse de mim, eu não teria parado, né? Aí eu falo assim, se eu estivesse no Brasil, como seria esse tratamento, né? Tudo que eu passei aqui, graças a Deus, fui muito bem atendida. Eu tinha esse medo, né, de estar em outro país também, de ser tratada diferente por ser imigrante, mas foi tudo correu bem, graças a Deus, com muito respeito. Trouxe de certa forma para... Sim. Né? A gente não tem tanta explicação, porém... Aí eu lembro que até o Júnior falou assim, que se tudo que aconteceu até aquele dia, a gente não tinha uma resposta porque que a gente estava aqui, naquele dia já era a resposta, porque a gente, né, teve essa parte, assim, que foi diagnosticado, que foi feito, tudo que precisava fazer, e passamos por isso. Então, Deus, assim, começou a me falar assim, ó, olha para você, né? Através da sua filha, né? Aí, eu quero um irmãozinho, uma irmãzinha. Sim. E aí, depois disso, né, como a médica tinha falado e tudo estava certo que eu não podia engravidar, eu não me preocupei mais com isso, né? Aí eu conversei com a Bela, expliquei para ela, né, do jeitinho que ela pudesse entender. Ela tinha 4 aninhos na época, aí 3, e ela tinha 3 e ia fazer 4. Aí depois eu fiquei tranquila, né? Aí meu sogro e minha sogra vieram para cá.
Aí eu lembro que 6 meses depois... Tô esperando 6 essa parte. meses. Estou esperando depois, essa parte ó, ansiosamente. Depois que eu fiz essa cirurgia, eu fiquei 6 meses sem menstruar, né? E tava tudo bem. Eu vivi minha vida normal, não tomava anticoncepcional nem nada mais, né? E 6 meses depois veio, em janeiro, a minha primeira menstruação, que eu achei até que não viria mais. E aí eu comecei a passar mal em março. Aí não sabia o que era, achava que eu estava com alguma coisa, estava começando o Covid, né? Sim. Então, assim, eu lembro que quando aí eu e o Júnior, a gente estava indo comer comida japonesa em Boston com a Bela. Aí, no meio do caminho, passando muito mal, eu não aguentava ficar em pé. Eu falei, gente, eu devo estar muito cansada, muito fraca, eu não sei. Aí, paramos numa farmácia. Aí, a gente falou, não, vamos ali na farmácia? Eu falei, vamos. Ele falou assim, vamos ver se a gente compra alguma coisa. Aí, ele foi e comprou um teste de gravidez pra mim. Uau. Aí eu falei, você tá de brincadeira, né? Ele falou assim, vai, faz. Eu falei, você tá zoando com a minha cara. Aí, entrei no banheiro da Walgreens e fui fazer o bendito teste. Aí eu peguei o teste, ele tava lá porque ele tava mais desconfiado. Eu nem tinha pensado na possibilidade, Não, eu achei né? incrível o nível de fé dele. Vai fazer um teste. Foi desse jeito. Aí entrei Foi e falei, intencional novamente, tá vendo? Isso Lá mesmo, no Canadá, tudo intencional. Aí entrei lá, muito brava com ele, né? Fui e fiz. Aí quando eu fiz, já peguei o teste, falei assim, aqui, ó, não tô não. E não tinha, sabe? Só tava fazendo uma listrinha. Aí quando eu entreguei na mão dele, ele falou assim, se você tá assim, eu falei... Não tô, olha aqui. Aí quando eu olhei, aí tinha 2 risquinhos. Eu falei, eu não Peraí, acredito. calma. Meu Deus. Eu falei, não, esse negócio tá errado. E como que foi pros médicos? Meu Deus. Depois de tudo. Aí, Gente, é um milagre. Um milagre. Total. Você viveu vários milagres, né? Eu falo que é um propósito, sabe? Que incrível. Deus tinha. Porque antes da gente viajar, eu ia numa igreja, que tem o nosso amigo que era pastor, ele falou assim... resumindo aqui bem rapidinho, ele falou assim que a história da nossa vida, da vida do Júnior, era como a história de Abraão, que ele tinha que sair de perto da família, de perto da parentela dele e viver uma nova vida. Então, por isso que estava acontecendo isso com a gente. E ele falou ainda, isso vai acontecer com você. O Júnior está aqui, por isso que eu olho, ele está aqui nos bastidores. Aí, ele falou assim, ainda digo mais, vocês vão ter o Isaac na vida de vocês. Aí eu dei risada. Na hora que você falou. Aí eu ri. Aí depois, porque eu falei assim, eu só quero ter uma filha, já tá tudo certo, eu já tenho, então não tem porquê, né? Aí quando eu contei essa história para uma pessoa aqui nos Estados Unidos, ele falou assim, você vai ter um Isaac, sim, e você riu igual a Sara, você não acreditou. Né? Então, assim, aí quando eu fiquei grávida, eu fiz 3 testes, eu tenho os 3 testes, que a gente comprou um atrás do outro para ter certeza, aí depois fiz exame de sangue, eu só sosseguei quando eu fiz o exame de sangue, era verdade. Uau. Aí agora eu falei, Júnior, vamos fazer... Uau. Vamos fazer como que chama? O teste para saber se é menino ou menina. Ele falou assim, você quer gastar dinheiro à toa? Eu já sei que é Isaac. Você não sabe que é o Isaac. Aí eu falei assim, meu Deus... Profeta. Gente, olha, eu achei que eu já tinha visto de tudo aqui, mas ainda não. Sim. Ainda não. Eu tô arrepiada. Plot twist aqui. Eu também. Eu tô arrepiada com essa história. Assim, Que lindo isso, que lindo. Como Deus, ele é fiel nas nossas vidas, né? E assim, Como Deus com é fiel. coisas que você nem planejou, você nem quer. Então, assim, ele mostra pra gente que não é a gente que faz os planos, é ele. Ele já tem tudo planejado. Sim. E os planos Olha, deles são sempre muito melhores sim. que os nossos. E hoje eu tenho o Isaac, ele tá com vai fazer 4 anos, né? Ele veio... Deu tudo certo veio na pandemia, gravidez. deu tudo certo. Como que foi os médicos, assim? Pera, mas calma. Eles ficaram assim, sabe? Tanto é que quando eu ia fazer o pré-natal, eles ficavam acompanhando e perguntando se estava tudo bem. E falava assim, se você sentir qualquer coisa, né? Você avisa. Eu achei que ia ter alguma coisa. A minha sogra ficou muito nervosa, minha mãe. Porque bem nessa época fechou. Por causa não poderiam vir. Então, isso foi a gente tudo sozinho, né? E eu falei, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu só pedia para Deus, falei, Senhor, me ajuda aí até o final. Assim, a oração mudou, né? Eu queria ver a minha filha crescer, aí depois me ajuda aí até o final com essa gravidez. E deu tudo certo, fui até o final, assim, só diferente da gravidez da Isabela, só as pernas que começou a inchar de um jeito, assim, que nasceu uns negócios assim, mas isso faz parte.
Mas foi tudo tranquilo, tudo. Uau, e ele foi até o penúltimo dia da gestação. Tanto é que eu estava marcada cesárea, porque eles falavam assim que não tinha nada de coisa, mas eles marcaram a cesárea para mim, porque a da Bela tinha sido cesárea. E um dia antes dele nascer, que ele nasceu dia 4 de novembro, ele veio de parto normal no dia 3 de novembro. Nasceu num dia de tudo neve. Perfeito. Tudo certinho. Então, aí isso foi a minha história lá em New Hampshire. Aí depois que ele nasceu, aí eu comecei a olhar mais para mim, né? Aí foi uma coisa atrás da outra. Eu não tive muito tempo para pensar que aí foi a cirurgia, foi a descoberta, a cirurgia. 6 meses depois eu estava grávida. Aí nessa gravidez já veio a pandemia. Eu estava sem minha mãe, sem minha sogra, sem todo mundo, só eu e ele, com tudo. E ele nasceu, graças a Deus, tudo bem. Só que aí eu comecei a pensar mais, sabe? Aí comecei a ficar triste. Aí foi quando ele quis me tirar de casa e falou assim, a gente merece um descanso. Vamos pra Disney? Vamos pra Orlando? Aí foi quando a gente veio pra cá. Eu vou te dar uma pausa aqui. Eu vou dar uma pausa aqui. Pois é. Vou dar uma pausa aqui nessa história. Bom, estamos aqui impactadas, né? Não, total. Impactadas, assim. Uou. Tô arrepiada, impactada. Já chorei, incrível. Já sorri, já tudo. Mas eu quero falar com você que está assistindo aqui o nosso podcast hoje. Difícil eu fazer isso, hein? Mas eu quero falar com você. Você não veio aqui à toa hoje. Você não parou para assistir esse podcast à toa hoje. Eu sei que, às vezes, a gente passa por situações difíceis na nossa vida, né? Todos nós passamos por desafios, todos nós passamos por momentos de incerteza, né? Momentos de medo, de insegurança. E às vezes a gente acha que não tem mais o que fazer, né? E às vezes nós escutamos das pessoas, escutamos dos médicos que não tem mais o que fazer, que não tem mais saída, né? E eu acho que essa história, e eu te agradeço demais, Tata, por você ter compartilhado essa história aqui com a gente. Eu sei que não é fácil para você compartilhar, falar sobre isso, ainda mais a primeira vez que você fala, né? Então, muito obrigada. Então, se você está escutando, eu espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração hoje, que você entenda que se você tiver fé, se você acreditar, se você fizer a sua parte, não existe o impossível. Uma mulher que passou por uma cirurgia, que teve um câncer, que passou por uma cirurgia, foi retirado parte desse órgão e que, fisicamente falando, biologicamente falando, realmente as chances eram muito baixas de que ela engravidasse, se engravidasse, que essa gravidez fosse para frente. Teve uma gravidez perfeita, um bebê perfeito, né? Sim. E todas essas promessas foram cumpridas. Então, que essa mensagem fique no seu coração, se você estiver passando por um momento difícil hoje, que você não duvide, que você tenha fé, que você acredite nesses planos, que às vezes nós fazemos os nossos, mas existem outros muito maiores que os nossos e que podem se cumprir. Verdade. E é exatamente que isso, maravilhoso. Sabe? Aí começou eu acho que o meu processo de parada, porque aí eu me vi ali chorando, pedindo para Deus que, assim, tudo que eu fiz, tudo que eu cuidei, tudo que eu planejei, não valia de nada, sabe? Porque eu estava ali dependendo, né, de Deus. E, às vezes, assim, fala assim, Senhor, nada... É exatamente isso que você acabou de falar. Nada... A gente faz 1000 planos aqui. A gente se organiza, a gente se prepara, a gente trabalha, a gente move muita coisa, mas os planos de Deus é maior que os nossos, né? Sim. Então, foi aí que eu comecei a parar e olhar para mim e falar assim, não é do jeito que eu quero. Eu tenho um Deus, eu sempre acreditei em Deus, eu sempre confiei nele, mas eu sempre fui daquelas pessoas assim, oh meu Deus, eu entrego nas suas mãos, né? Mas eu confio sim. Aí daqui a pouco eu virava assim, Senhor, me devolve aqui que eu vou dar um jeito aqui. Aí tá, eu falei, não, toma Deus, tá nas suas mãos, eu acredito, eu confio. Mas aí daqui a pouco, daqui um minuto, eu falei, Senhor, eu vou tentar desse jeito aqui, sabe? E nisso eu percebi que não é desse jeito. Então assim, aí a gente veio para Orlando para respirar, né, Júnior? Para respirar, ele falou assim, a gente merece. Aí viemos comemorar o meu aniversário da Bela, que eu faço num dia, ela faz no outro. E a gente se encantou com Orlando, né? Como não se encantar? Como não, né?
Aí, quando a gente voltou, a gente veio pra cá em janeiro, tava sol aqui, tava gostoso. Isso porque janeiro é frio pra quem mora aqui, Pra né? quem morava lá perto do Canadá em janeiro. Sim, Aqui é um frio sem vergonha. 50 negativo. A gente tava de short, a gente tava de blusinha, o Júnior de regata, a gente foi pra Miami, a gente Delícia. entrou na praia. Você, peraí. O Isaac tinha 2 meses, gente. O Isaac tinha 2 meses, assim, a gente curtiu aqui como se fosse... Isso foi lá em 2020. 2021. Ele nasceu em 2020, em novembro de 2021, sim, 2 meses 2021. depois, aí eu vim pra cá. Assim, Sim. na loucura, né, com o bebezinho. E aí, quando a gente voltou, tava uma neve, a nossa casa, assim, o nosso amigo foi lá tirar a neve pra gente poder entrar, que a gente ia chegar tem de isso madrugada. também, né? Porque Sim, as aqui, casas se cobrem de neve, né? A porta, os carros. ele ligou pro Júnior e falou, menino, que ele é americano, né? Ele fala bem engraçado, ele falou assim, você não vai conseguir entrar em casa. Quando que você tá vindo? Aí o Júnior falou, a gente vai chegar de madrugada. Ele falou, então vou lá tirar a neve pra você, porque sua casa tá quase coberta, assim. Aí ele foi lá e tirou tudo pra que a gente ia chegar. E não ia conseguir nem entrar em casa. Aí chegamos, aí quando a gente chegou, que viu aquele frio, a casa tinha ficado, até ligar o heater e fazer funcionar. Eu falei, nós nunca passamos tanto frio na nossa vida. Verdade. Aí a gente falou, Vindo do calor, né? Saímos do paraíso pra chegar e dar de cara com essa realidade. Pegamos neve no meio do caminho também, que a gente veio de carro pra cá. E depois, aí passou, eu acho que 2 dias, eu fui levar a Bela na escola, o Júnior saiu, aí a gente chegou em casa, eu falei, Júnior, eu queria tanto falar uma coisa pra você. Ele falou, eu também. Aí eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, não sei, eu tava pensando aí. Aí eu falei assim, eu queria ir embora pra Flórida. Ele, eu também. aí eu falei, vamos? Ele falou, vamos. Isso foi finalzinho de janeiro. E outra coragem, né? Também sair de lá, sim, já estavam lá quase 4 tempo. anos depois. Aí a gente... a nossa viagem foi dia 25 de janeiro, que a gente chegou aqui. Aí a gente voltou, ficamos 1 semana aqui. Quando a gente chegou lá em fevereiro, a gente conversou. Aí quando foi em maio, a gente já estava com tudo preparado para vir para cá. Uau. Então Nossa, foi muito rápido. Isso. Aí chegamos aqui, né? Trouxemos um pouco da nossa mudança. E, assim, foi um grande desafio, viu? Porque, assim, você recomeçar, vir do Brasil, recomeçar aqui, é um desafio. Só que pra gente aí, quando a gente estava conseguindo se achar lá, 3 anos depois, já tinha se estruturado. A gente larga tudo para recomeçar de novo. Aí viemos para cá. E graças a Deus, assim, foi difícil no começo, mas... Está sendo um sucesso. Estamos nos encaminhando. Que bacana. Que incrível, né? E aí, como que começou essa parte do influenciadora digital? Menina. Aí Tá Orlando agora. Lá vamos pra isso, né? Logo eu, que, assim, sempre corri atrás das minhas metas, dos meus sonhos, mas sempre fui tímida, muito tímida. Então, assim, nunca na vida que eu imaginei que eu ia trabalhar com internet, falando com as pessoas, jamais. Aí começou, né, quando a minha sogra meu sogro conseguiram vir para cá, pela primeira vez, depois que abriu as fronteiras, né, que pôde receber visitas. Aí a gente foi passear e tudo, e mostrar Orlando para ela. Aí eu comecei a gravar vídeos e tudo, aí depois eu falei assim, gente... tenho tanta coisa aqui, por que não mostrar, né? Vou colocar na internet para minha família ver, porque minha mãe nunca veio aqui ainda, ela não tem coragem, tem visto e tudo. Nesse tempo todo ela não veio. Esse final de ano eu vou buscar ela, vou amarrar ela. E ela vai vir. Eu tenho que conhecer o Isaac. Ela não conhece ainda o Isaac. Mas aí eu falei assim, comecei a postar. E eu nunca fui de redes sociais nem nada. Eu sou do tempo do Orkut, se você tá aqui e se identificar com isso. Não entra, não é da minha nossa idade, Sim. por favor. Ai, gente. MSN. Mas pra vocês terem ideia, do tempo do Orkut, que quando mudou pro Facebook, foi aquela loucura, sabe? Sim. Então, aí eu fui pro Facebook e compartilhava coisas só com amigos mesmo. Aí tá, mas aí sempre me falava, gente, o Facebook já era. Se você quer estar nas redes sociais agora, você vai pro Instagram. E eu falei assim, que Instagram? Eu não consigo ficar fazendo isso, postar foto de prato e não sei o que lá, né? Nossa, mas era verdade, né? Era o auge, né? Sim. Postar foto das refeições e tal, lembro. Mas agora já tá no outro nível, né? Agora já é outra coisa. Aí, resumindo, eu acho que eu tinha uns 300 seguidores quando eu comecei a postar, de amigos e familiares, né? Não era seguidores, era rede social, assim, privada mesmo. Aí comecei a postar. E para minha mãe ver, para os meus primos ver, minhas amigas ver, aí daqui a pouco as pessoas começaram a perguntar, nossa, que legal, mostra mais. E começou a vir pessoas de fora para ver aqueles vídeos e
pedir mais informação, né? Aí eu falei, gente, é muitas dúvidas que nós temos quando a gente tem vontade de mudar de país, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou mostrar mais coisa, né? Porque assim as pessoas sabem mais. Eu lembro que quando a gente veio pra cá, a gente procurava muita coisa na internet, né? E lá, por lá ser um estado mais diferenciado, anti-imigrante, então não tinha muita coisa sobre lá. Eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer mais vídeos mostrando. E isso, mostrando, gente, porque eu não tinha coragem de aparecer. Você apareceu. Ah, você não aparecia nos vídeos. Você só mostrava mesmo e narrava? Sim, tipo assim, era só a minha voz. Eu mostrava, ó, tô aqui hoje, aqui funciona assim, isso funciona, sabe? Mostrando passeios, mostrando como que funcionava, como que eram as coisas no mercado, como que eram as coisas na escola. E só mostrando. Quando eu aparecia, eu até esses dias postei um vídeo no começo do ano falando um pouquinho da minha história. E foi quando eu falei sobre a minha timidez e sobre essa parte da minha vida que eu acabei de conversar com vocês sobre a doença. Sabe que eu nunca tinha falado isso nem nas redes sociais. Já está mais de 2 anos, 2 anos e meio, né, que eu comecei, e eu nunca tinha falado. Então, agora eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então, para vocês terem noção de como eu era tímida, eu colocava uns cílios, eu colocava uns filtros quando eu aparecia, porque as pessoas querem ver você, né? Principalmente nos stories. Aí eu colocava aqueles óculos bem grandão assim, porque aí eu falei assim, se a pessoa não tá me vendo, meu olho, ela não tá me vendo. Aí eu colocava aqueles óculos pra falar. Sim. E também, quando eu aparecia, eu só falava assim, oi, gente, e virava a câmera, sabe? Aí teve, pra você ver o nível da minha timidez, uma vez eu comecei a falar que eu tava mostrando em casa e falando as coisas que tinha em casa, aí eu coloquei a caixa de texto no meu rosto. Assim, ó, que aí a pessoa me via, mas não via o meu rosto. E tem esse vídeo lá no meu Instagram. Eu vou procurar. Aí depois disso, eu sempre tinha vergonha, sabe? Eu falei, gente, isso não é pra mim. E isso, os seguidores chegando, né? De 300, eu lembro que eu fui pra 1.000 em um mês, que eu falei assim, eu vou me dedicar, eu vou postar todos os dias, né? Dedicação. Mas a intenção era de informar, eu não tinha nunca intenção de virar influenciadora, de ganhar dinheiro com isso, não, né? Era informação. Aí depois, eu falei, meu Deus, tá vindo gente, né? O pessoal tá perguntando. Eu falei assim, se eu começar a fazer vídeo e, de repente, ganhar dinheiro de alguma forma, aí eu peguei e falei assim, eu ficar em casa, olha só que maravilha, vou curtir meus filhos, né? Vou ganhar dinheiro e vou ficar em casa. Aí, assim, mais uma vez, Deus fala assim, você tá planejando de novo, né? Porque, assim, você tá planejando de um jeito, mas não é desse jeito, porque hoje, né, 2 anos depois, eu fui por uns caminhos que eu não imagino. Aí disso, eu lembro que eu comecei em março, me dedicar, minha sogra veio em fevereiro, foi embora em março. Aí, no comecinho de março, quando foi em abril, eu de 300 seguidores, eu estava com 150 mil seguidores. Uau! Isso, eu acho que 2 meses depois. Isso em 2022, 2023? Foi em 2022, né? 2022. Aí eu falei assim, eu vou postar vídeos todos os dias. E isso foi dando certo, sabe? As pessoas foram chegando. Aí eu peguei e falei assim, que maravilha. Agora eu vou ficar em casa e vou dar um jeito de ganhar dinheiro em casa, né? Aí a gente foi atrás de uma parceria, que veio uma ideia doida na cabeça do Júnior aí, né? E a gente não tinha noção de como ganhar dinheiro com isso, quais as possibilidades. Aí quando ele conseguiu fechar uma parceria pra gente... Pra mim, né, eu falei, meu Deus, é possível, né? Aí fiquei feliz. Nada é impossível. Nada é impossível. Aí tá. Mas aí depois, nessa mesma época, aí Deus começou a me levar por outros caminhos. Aí eu lembro que eu fui para um evento que uma amiga convidou. Aí desse evento, várias outras pessoas me convidou para outros eventos. Aí eu falei, eu vou fazer o quê nesses eventos? Pelo amor de Deus, eu não gosto disso. Assim, eu não gostava. Eu falei assim, eu quero ficar em casa, eu não quero estar com pessoas, né? Eu sou bem quietinha, assim, eu prefiro estar na minha casa. Assim, para mim, a minha realização é estar na minha casa com a minha família. Eu não sou muito de sair para lugares, né? Não era. Aí hoje... aí Deus falou assim, você tá pensando que você vai ficar em casa? Aí, assim, hoje eu faço bastante eventos, né? Sempre tô nos lugares, conheci a Sil num evento, Sim. né? Aí, também conheci a Sil num evento, uma coisa liga a outra, isso tá mesmo, vendo? Então, assim, fui convidada para ter um programa na rádio, e de lá para cá não parou. É uma coisa atrás da outra, e aquela pessoa que achou que ia começar a trabalhar de casa, né? Hoje quase não para em casa também.
Mas assim, é uma Deus coisa... que decide. Não, eu acho incrível a obediência. Porque muita gente resiste. Sim. Né? Muita gente fala, não é isso que eu tinha pensado, não é isso que eu tenho planejado, então não vou fazer, não vou dar o passo, né? Não vou tentar. Então, incrível também a tua obediência e a sua... como é que se diz? Assim, a sua disponibilidade de fazer diferente, né? Sim. Não fazer aquilo só que você está pensando e sentindo, mas se permitir viver coisas novas. Você falou um pouquinho agora do seu dia a dia, que você mal fica em casa. Como que é a sua rotina sendo mãe, mulher? Porque a gente tem que ter essa conexão, né? A gente tem que ter esse nosso momentinho ali. Como que é o seu dia a dia? Então, aí eu achava que trabalhando de casa seria mais fácil, né? Que eu poderia fazer as coisas na hora que eu queria, que eu ia ter mais tempo, mas assim... Trabalhar com internet, ser criadora de conteúdo, ser influenciadora, não é somente você pegar um celular e sair gravando por aí, né? Não é fácil, igual as pessoas imaginam que é. Sim. Então, assim, é difícil, sabe? Eu também achei que era fácil, que ia ser mais fácil, mas, assim, eu tenho que ter uma rotina também, né? Eu tenho que ter um tempo para... dar conta dos meus filhos, acordar cedo, arrumar eles para ir para a escola, para o marido, para casa, né? E também tenho o meu compromisso agora de gravar os meus conteúdos, de trazer informação, de buscar informação, de responder aos eventos, né? De fazer o meu trabalho. Então, não é fácil, né? Então, a gente tem que se policiar muito, se organizar, né? Porque se você não se organiza, aí fica terrível. Igual eu já... pequei muito e ainda peco, porque às vezes eu tenho que fazer o conteúdo ali em cima da hora, eu deixo todo mundo doido, deixo o Júnior doido. E assim, a gente tem que ter organização, né, para tudo, né, porque senão acaba embolando tudo ali, você não consegue fazer. E aí sai da essência, né? É verdade. Aliás, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, né, porque nessa correria do dia a dia, né, da gente fazer tantas coisas, e aqui nos Estados Unidos isso é uma realidade, né? Sim. Eu acho que existem pessoas que conseguem equilibrar muito bem isso, mas nós temos, sim, a nossa demanda de ser mãe, de ser profissional, de ser esposa, e a nossa rede de apoio aqui, ela é muito limitada para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem família aqui, né? Não tem... Mesmo os amigos que nós temos, eles também estão tem a vida corrida, fazendo essa correria da vida, né? E aí a gente acaba não olhando tanto para nós, nos desconectando da nossa essência, né? E eu acho que você falou um pouquinho sobre isso aqui. E falou também um pouco sobre como você foi se reconectando através de olhar para você, principalmente através de Deus, né? Desse chamado de Deus. Verdade. E aí eu queria te fazer uma pergunta aqui. Que conselho a Tata daria para essas mulheres que elas estão buscando se reconectar com a sua própria essência? Olha, é exatamente isso que eu acho que fez todo sentido para eu estar aqui hoje, né? Porque você pode fazer muita coisa, eu acho que o conselho é esse, você pode fazer muita coisa por todo mundo, pelo seu marido, né? Se você for homem, estiver escutando pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus familiares, pela sua carreira, né? Pelo seu casamento, mas você tem que olhar para você primeiro, né? A gente está falando aqui para mulheres poderosas, então, assim, você tem que cuidar de você primeiro. Você tem que estar bem com você primeiro. E exatamente, eu falo que hoje a minha resposta é diferente do começo da pergunta, lá que a gente começou, do que é ser poderosa. Eu acho que poderosa é você se sentir bem, é você estar bem consigo mesmo. Então, você precisa fazer isso. Olha para você, se cuida com amor, com carinho. Tenta enxergar a sua beleza, a mulher de valor que você é, a mulher poderosa que você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que provar para você. Se você estiver se sentindo bem com tudo que você está fazendo, para você principalmente, cuidando de você, aí você vai ter forças, você vai estar preparada para fazer todo o resto. Mas se você fizer o inverso, igual eu fazia, aí vai ter uma hora que você não vai aguentar, você vai desabar. Então, cuida da sua estrutura primeiro. Pede força para Deus, Deus é o nosso pilar, né? Mas você também é uma poderosa, você é uma mulher sábia, então você tem que cuidar de você para depois você fazer todo o resto, para você conquistar o mundo, tá? Nossa!
Arrasou! Arrasou. Gente, toda vez que a Tata fala pra mim que ela é tímida, eu falo... Quem te disse? Eu estive tímida, estive. Mas eu acho que é isso, a gente vai aprendendo. Vai se redescobrindo, né? E ela tem um dom da palavra, né? Eu acho isso muito incrível. Você realmente tem esse dom. Sim. E que bom que você se permitiu explorar isso, né? E tem ajudado tanta gente a partir desse seu talento. A gente tá terminando, eu não tô acreditando. Rápido, a gente tinha tantas perguntas, mas ela foi tão assim, ó. Fluiu. Ela saiu. Foi maravilhosa, olha só. Rolando, parece que a gente lindo. combinou e não combinamos, hein? Não foi nada combinado. Ela nem sabia. Mas foi incrível. Que episódio emocionante. Muito gostoso, né? Impactante. É sempre, todos os episódios vem alguma história. Vem alguma coisa assim, que você fica, né? Realmente, eu fiquei impactada. E eu queria agradecer mais uma vez, Tatá. Eu falo Tata, porque é o jeito certo. Tata. Não, Thaís, tem uma amiga que também... Thaís. Não, eu tinha uma amiga que também era Tata, por isso que eu falo Tata, né? Que é a maneira correta. Mas vamos lá. O nome, como é que fala? O nome artístico. Tatá. Sim. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigada por tudo que você compartilhou aqui com a gente, por esses conselhos maravilhosos. Sim. E que a gente precisa realmente aprender com quem tem vive experiências, né? Nós sempre temos algo para aprender entre nós, né? Eu falo que ninguém vem sem uma bagagem, ninguém vem sem um aprendizado ou algo para ensinar. Então, e aquele momento mesmo até que isso. você falou com os telespectadores, não é telespectadores, é YouTube. Não, eu não sei agora o nome, né? Porque antes telespectadores era da TV, agora é quem tá assistindo. Espectadores. Os espectadores, Sim. É esse momento, tipo, às vezes a gente tá achando que a gente tá num momento super, oh meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo e tudo mais? E quando a gente olha para fora e vê outras pessoas que já passaram por várias outras coisas, a gente vê que o nosso problema não é tão problema assim. Verdade. É tão pequenininho perto de todos os outros grandes problemas que pessoas já passaram, enfrentaram. Então aí, feliz da vida depois. Então assim, olha com cuidado. Todo mundo tem uma dor, né? A gente não pode falar quem está passando, mas pense e olhe ao redor e fala, peraí, eu também, se ela conseguiu, também consigo, né? Isso aí, você falou. Essa é a mensagem. E eu queria que você compartilhasse aqui as suas redes sociais. Sim. Então, olha, gente, me sigam lá no Instagram, que é Tata Orlando, com THATA, tá? E também nas outras redes, YouTube, TikTok, Facebook também, Tata Orlando, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar aí um pouquinho muitas da minha dicas, rotina, gente, dicas maravilhosas. Se você quer vir morar em Orlando, se você mora em Orlando, eu mesma moro aqui há anos e eu vejo coisas sempre passo lá e eu tô vendo, gente, que legal isso aqui, que ela postou, amei. Então, não percam, realmente entrem lá, sigam a Tata. Eu vou pra sempre falar Tata. Não tem problema. Sigam a Tata Orlando. E, Bruna, qual é a sua rede social? A minha rede social é @brubad, BRUBAD. Eu já tá muito tempo lá. Também posto muita coisa. Eu tenho meus dois cachorros. Eu não tenho filhos, mas eu tenho cachorros. Sim, tem todo um lado ali também. E agora você, Sil. Meu arroba é @Sil Mariano. Eu sou terapeuta integrativa, mentora palestrante. E eu vou convidar vocês também, obviamente, para seguirem o arroba do nosso podcast e também do nossa imersão, que é o Poderosas.ofc no Instagram. Oficial. Acompanhem para vocês ficarem por dentro dos próximos eventos, para vocês ficarem por dentro dos próximos episódios aqui do nosso podcast. E nosso podcast que está no YouTube, que é o Poderosas Casts. Isso aí. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por esse convite, essa oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho da minha história. E o que eu quero falar mais uma coisa é que, assim, cada um de vocês, igual a Bruna falou, né, a Bru, você vai viver a sua história. Então, assim, pode ser difícil, nenhuma história é fácil, né? A nossa vida não é fácil, a gente já começa ali tendo que ser forte, mas cuidem de vocês, vivam a sua história. Se tiver difícil, dá uma respirada, tenta olhar de cima e cada um tem a sua história. E você é forte o suficiente para passar por tudo. É só você acreditar. E se você mora aqui em Orlando, região, venha conhecer o Poderosa Experience, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês também. Logo mais, né, Sil? Em breve. Essas duas logo aqui, mais. ó. Linda, maravilhosa. Muito obrigada. E ficamos por aqui hoje. É isso. Nos vemos Até no o próximo
Com certeza. Então vamos lá. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.